Olá a todos, Alex aqui, bem-vindos ao canal GuniDev. Hoje a gente vai dar continuidade aqui para o nosso tutorial do clone de Flappy Bird que a gente está fazendo em Godot. Hoje o que a gente vai fazer então é esse menu aqui de Game Over, botão de Restart. Então vamos iniciar aqui abrindo nossa Godot, selecionar aqui nosso projeto, clone Flappy Bird, dar um duplo clique. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no editor, clicar aqui no mais aqui, adicionar uma nova cena, ou vir aqui em cena, nova cena. Aqui a gente vai clicar aqui no botão aqui de mais aqui para adicionar um nó filho, ou clicar aqui em outro nó. A gente vai adicionar um canvas layer, vou clicar aqui em criar. Vamos renomear para Game Over Menu. Aqui a gente vai adicionar algumas imagens. Essas imagens não estão no download lá dos sprites, mas eu vou deixar aqui o link pro projeto lá no GitHub. Então é só entrar lá que vai ter todos esses arquivos lá. Então, aqui a gente vai adicionar um nó filho aqui dentro de Game Over Menu. A gente vem aqui em Control. A gente vai procurar por Texture Rect. Vamos adicionar aqui. Eu vou alterar o nome aqui para Texture Game Over. Aqui ele funciona basicamente como se fosse um sprite, tá? Mas daí a gente está utilizando ele aqui numa interface de usuário, então eu vou utilizar esse tipo de node. Então vou puxar aqui essa imagem aqui, gameover.png, tá aqui em arquivos, dentro de sprites. Se não tiver aí no projeto de vocês, só clicar aí na descrição do link que vai ter aí o link lá para o projeto no GitHub. Então aqui eu vou centralizar ele. Então vou centralizar aqui no centro superior. Com a tecla aqui do teclado aqui, a tecla para baixo aqui. Eu vou deixar ele aqui mais posicionado um pouco aqui para baixo. Aqui a gente vai adicionar um novo Texture Rect. Aqui eu vou colocar Texture Menu ou Texture Score. Selecionar aqui esse arquivo aqui, ó, menu Game Over. Vou puxar aqui para textura. Esse daqui eu venho aqui em Layout, vou centralizar aqui. Utilizar aqui essa opção centro. Selecionar o Game Over, deixar um pouco mais para cima aqui. Aqui a gente vai adicionar dois textos, né? Então eu vou adicionar um nó filho, sempre dentro de Game Over aqui, tá? Game Over Menu. Vai ser do tipo Label. Então é só procurar aqui Label e ele vai achar aqui. Vou deixar aqui um texto, vou deixar 0 aqui, só para a gente poder ver aqui. Vim aqui em Layout. Eu vou utilizar agora essas opções, vou colocar aqui largura, centro, horizontal. Para que ele ocupe aqui toda essa largura aqui, tá? Aqui em Align eu vou deixar como Center, então ele vai centralizar aqui o texto. Eu vou puxar ele para cima aqui para deixar bem centralizado aqui, entre o Score e o Best aqui. Então aqui a gente pode chamar de Label Score. Aqui a gente vai precisar de outro label. Aqui a gente vai precisar de outro label, mas primeiro eu vou alterar a fonte desse, daí a gente só copia e já vai ter todas as informações já do outro label. Então vou vir aqui no inspetor de propriedades com o label score selecionado, tá? Venho aqui em Custom Fonts, vou abrir aqui. Aqui onde está escrito vazio, eu vou selecionar novo Dynamic Font. Vou clicar aqui em cima, venho aqui em fonte. Aqui onde está vazio, eu vou selecionar, vou clicar aqui em carregar. Vou selecionar a nossa fonte lá, que a gente já usou lá no HUD. Aqui a gente já tem o nosso texto. Vou alterar um pouco o tamanho dele, vou deixar com 22, 26. 26 tá bom. Vou deixar um pouco mais para cima aqui para centralizar. Aqui a gente vai alterar algumas coisas aqui da cor aqui. Eu venho aqui em Font Color Shadow, vou
deixar marcado, vou deixar preto aqui mesmo. Aqui em Custom Constants, eu vou alterar o Shadow Offset X para 2. Então veja que ele mudou um pouco aqui na direção X. Aqui em Shadow Offset Y, vou alterar para 2. Veja que ele veio aqui para baixo. E aqui Shadow as Outline, eu vou alterar para 1. Então veja que ele vai ocupar aqui todo o espaço aqui da fonte. Depois que eu fiz isso, é só eu clicar aqui com o botão direito. Venho aqui em duplicar ou seleciono e pressiono Ctrl D. Ele vai duplicar esse label aqui que eu acabei de criar. Vou selecionar então esse segundo label que eu criei. Vou deixar ele mais para baixo aqui. Vou tentar centralizar aqui entre o best aqui e o final aqui. Vamos renomear esse label score 2 aqui para label best. Se quiser, vamos alterar aqui a pré-definição aqui dessas duas imagens, só para ver se fica um pouco melhor. Vou reimportar, ficou bem melhor, né? Pegar aqui o Game Over. Então é só vir aqui, né, selecionar os dois arquivos aqui que a gente utilizou. Vir aqui em importar aqui do lado de cena, pré-definição, 2D pixel, reimportar. E daí ela já vai ficar um pouco melhor aqui. Aqui a gente já terminou então essa parte, agora é só criar um botão aqui pra gente, que vai ser o botão de Restart. Clicar com o botão direito aqui em Game Over Menu, adicionar no filho, e eu vou adicionar um node do tipo Button. Aqui a gente pode renomear para Button Restart, ele vai ser criado aqui em cima. Eu vou alterar aqui o tema aqui desse botão. Deixa eu deixar maior aqui. Vou alterar o texto aqui para Restart. Vou deixar em maiúsculo. Aqui a gente vai alterar a fonte. Eu vou utilizar a mesma fonte aqui do Label Best. Então vou selecionar aqui Custom Fonts do Label. Eu vou selecionar aqui o Label Best. Venho aqui em Custom Fonts, aqui no inspetor de propriedades, a gente vai copiar essa fonte. Então é só eu clicar em copiar, então botão direito, copiar. Venho aqui no meu botão Restart. Venho aqui em Custom Fonts. Venho aqui onde está vazio, clico com o botão direito e clico colar. Ele já vai alterar aqui. Uma coisa importante pra gente prestar atenção aqui é que se eu clicar aqui em Dynamic Font, aqui está 26 o tamanho. Eu vou alterar o tamanho, veja que todas as outras vão alterar também. Porque quando eu copio e colo, ele vai fazer referência a todos os objetos que foram colados da mesma fonte. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, venho aqui e vou clicar em tornar único, que daí eu vou conseguir alterar tudo, conseguir alterar aqui a fonte sem alterar as outras aqui. Aqui inclusive ficou um pouco menor. Deixa eu selecionar essas duas aqui para deixar com 26 e não 25. Aqui no botão Restart eu vou deixar um pouco menor. Então vou deixar 22. Agora a gente vai alterar aqui o background aqui. Então vou deixar selecionado o botão. Vamos aqui em Custom Styles. Aqui em Normal, eu vou clicar aqui nesse vazio e vou colocar um novo Style Box Flat. Vou clicar aqui em cima de Style Box Flat e ele vai abrir aqui para mim. Então aqui o que eu vou fazer, esse cinza aqui é o background aqui do botão. Vou clicar aqui em BG Color. Vamos alterar para... Vamos clicar aqui. Deixa eu ver se... Aí. Vou selecionar aqui esse laranja aqui do Game Over. Posso sair aqui. Aqui em Border Width, eu vou alterar tudo para 2. Veja que ele criou uma borda aqui no botão. A gente vai alterar a cor dessa borda. Então, seleciono Border. Vou alterar essa cor aqui para branco. Então, é tudo F aqui. Venho aqui em Shadow.
Aqui em Color eu vou alterar que ele está com um alfa em 153. Vou aumentar até chegar em 255. Aqui no Size eu vou deixar 2. E a gente já tem o nosso botão aqui todo estilizado. Aqui em Custom Fonts, eu posso alterar aqui o Outline Size, então eu vou deixar ele com 1. Venho aqui em Outline Color, vou alterar para preto. Vamos dar uma aumentada aqui nesse outline, só para ver se fica melhor. Pronto, já deu uma melhorada aqui. Aqui eu poderia trocar aqui, então, esse preto aqui por esse laranja um pouco mais escuro aqui da fonte. Então é só clicar aqui nesse ícone aqui de conta-gotas e selecionar essa cor aqui, esse laranja um pouquinho mais forte. Pronto, já vai ficar igual aqui ao Game Over. Aqui no Style, no Custom Styles, eu vou alterar aqui o Shadow, essa cor aqui. Eu vou deixar essa cor que está aqui no Game Over também para ficar padrão. Vou escolher uma cor aqui também e vou deixar esse, é um roxo. Selecionar ele, fica mais parecido aqui com o que está no Game Over aqui. Aqui a gente pode ir também no Expand Margin e aumentar um pouco aqui para poder dar um espaço aqui entre o que está escrito e a borda do botão. Então vou alterar aqui tudo para 5. Já vai ficar um pouco melhor. Aqui, como ele fica mais perto, né, do R, eu acho que eu vou em left, eu vou deixar 7. Então em left eu deixo 7 e o resto em 5. Fica bem centralizado aqui. Agora é só a gente posicionar o botão aqui nessa parte. Então venho aqui em layout, eu vou centralizar ele também e aqui com a seta aqui no teclado eu vou posicionar ele um pouco mais para baixo. Para ver como ficou, só a gente dar um play aqui, mas antes ele vai pedir para salvar a cena, né? A gente não salvou. Dá um Ctrl S aqui, vou salvar dentro de scenes, gameovermenu.tscn, clico em salvar. Clicar aqui para rodar a cena e é assim que vai aparecer lá pra gente. Veja que aqui quando eu passo o mouse, ele está diferente, ele está mudando o botão, é porque a gente só alterou um desses estilos aqui que é para o normal. Então, para a gente deixar tudo igual, eu vou clicar com o botão direito, copiar, e vou colar nas outras opções de estilo. Só clicar em colar, selecionando aqui os vazios com o botão direito e clicar em colar. Todos agora estão iguais. Vamos executar aqui. Opa, executar aqui. E agora, se eu passar o mouse aqui, ele já não vai mais ficar daquela maneira que estava antes. Aqui a parte visual a gente já terminou, agora só vamos fazer a programação aqui para exibir o Game Over, tá? Então vou voltar aqui na minha cena Game, vou abrir aqui o script, a gente vai criar esse Game Over menu via código toda vez que a gente perder. Então aqui nessa função Game Over a gente vai criar uma cena dessa Game Over menu. Então venho aqui em script, vamos criar primeiro nosso preload aqui. Então eu vou colocar um var game over menu. Eu vou deixar exatamente como foi escrito aqui o nome dele para padronizar. Então game over menu vai ser igual a preload. E eu vou selecionar então essa cena aqui, game over menu. Aqui então em game over eu vou criar essa cena. Então venho aqui var. Aqui eu vou fazer minúsculo game underline over menu é igual a game over menu aqui em cima, esse maiúsculo, ponto instance. Então o que eu vou fazer é criar essa variável aqui em maiúsculo, que é o preload da cena, e aqui eu vou criar a instância dessa cena. Vou adicionar ela como objeto filho, então add child,
game underline over underline menu. Então vou adicionar então essa variável, que é a instância do game over menu, aqui dentro da minha cena game. Eu vou criar ela. Então vamos ver se deu certo. Vamos executar aqui. Quando eu perder, eu criei a minha cena aqui. Agora o que a gente vai fazer? Passar o valor então desse score aqui para o nosso game over menu. Só que eu vou fazer diferente. A gente vai fazer isso daqui no autoload do nosso jogo. O que é o autoload? Quando o jogo carrega, a gente pode criar variáveis que vão ser carregadas na hora que o jogo é aberto e elas vão permanecer até o jogo ser fechado. Então, vamos vir aqui em projeto, configurações do projeto, a gente tem essa opção de autoload. A gente tem que carregar um arquivo aqui que é uma cena ou um arquivo, um código aqui da Godot Script. Isso vai ser carregado na hora que a gente criar o jogo e ele vai permanecer durante o tempo todo. Então o que eu vou fazer? Então eu vou vir aqui em Script, aqui em Arquivo eu vou criar novo script. Aqui no novo script eu vou chamar de autoload. Venho aqui na pastinha, vou salvar aqui em scripts e vou clicar em abrir e em criar. Aqui no autoload a gente vai criar duas variáveis. Eu vou criar uma variável chamada score, que ela vai ser igual a 0, e outra variável chamada best, que vai ser igual a 0 também. Esse script ele não vai estar vinculado a nenhum node, só que a gente vai carregar esse script na hora que a gente abrir o jogo e ele vai ficar lá disponível durante todo o tempo de execução. Então é só a gente vir em projeto, configurações do projeto, autoload. Aqui no caminho eu venho aqui em scripts e vou selecionar o autoload. O nome do nó eu vou chamar autoload e clico em adicionar. Então eu consigo chamar esse valor autoload em qualquer lugar do meu jogo durante todo o tempo de execução. Então eu venho aqui no game, aqui no meu game.gd, no script, e eu vou fazer assim. Quando chegar aqui no game over, eu vou fazer assim, auto load, veja que esse auto load foi o que a gente criou, ponto score, ele vai ser igual a new score, que é a nossa variável que está armazenando a nossa pontuação. Daí agora a gente vai armazenar a nossa melhor pontuação. Então vou fazer assim, ó, if autoload.best, que é a melhor pontuação, se ela for menor que o new score, a gente vai fazer autoload.best também vai ser igual a new score. Ou seja, ele vai verificar o que está armazenado como nosso melhor valor. Aqui no caso, quando a gente inicia, é 0. Então vamos supor que eu fiz um ponto. Se 0, desculpa, for menor do que 1, a minha melhor pontuação vai passar a ser 1. Então aqui a gente já armazena tudo dentro do autoload. Vou executar. Aqui agora, o que a gente vai fazer é, dentro do meu menu Game Over lá, o Game Over Menu, eu vou passar então o valor de autoload, o score, e o valor do autoload, a melhor pontuação.
Aqui eu tenho que ocultar agora esse HUD também e programar aqui o botão de restart. Então vamos aqui no Game Over Menu. Vamos aqui no script. Não tem ainda um script, na verdade. Então vamos clicar aqui para criar. Então venho aqui na minha cena Game Over Menu, selecionar aqui. Venho aqui em adicionar um novo script. Clico aqui na pastinha. Vamos salvar lá na nossa pasta scripts. E vou clicar em abrir e depois criar. Aqui a gente já criou então um novo script. Ele vai ser dado aqui de Canvas Layer, que é o nosso Game Over Menu. Aqui eu vou criar uma função chamada func de function. Vou colocar set score. E eu vou fazer o meu label score, na verdade. Score vai ser ponto .text. Então, se eu vier aqui no 2D, o label score, eu vou pegar essa propriedade text, que é igual a 0, e vou alterar ela para autoload.score. O que vai acontecer é o seguinte, autoload.score é um inteiro. Label.score.text, ele tem que receber uma string. Então eu vou fazer isso daqui, eu vou converter esse inteiro numa string. Então eu escrevo string, coloco entre parênteses o autoload.score. Então eu peguei o autoload, que é um inteiro, e converti para uma string. Eu posso fazer isso daqui também, usar str. Vai funcionar da mesma maneira. Aqui, label best.text, ele vai ser igual a str autoload.best. Que na verdade no func aqui set score, a gente vamos alterar, vamos deixar no ready. Porque daí quando isso daqui for criado, ele já vai carregar esses valores. A única coisa que a gente tem que fazer aqui em game, eu vou ter que criar ele depois de eu carregar, de eu passar os valores aqui para autoload. Porque daí eu vou alterar os valores, daí depois eu crio a minha cena Game Over Menu. Vamos tentar ver se deu certo. Então aqui eu já tenho meu score. Foi 4, meu melhor score foi 4. Se eu der um restart, não tem como, né? Não está programado ainda. Vou executar de novo. Aqui ele voltou para 0 o best. Por que que isso acontece? Porque quando eu armazeno as informações em autoload, toda vez que eu fecho o programa, essas informações são perdidas. Quais são as maneiras que eu posso armazenar essa informação? Eu posso armazenar no autoload, ele vai durar só o tempo que o programa está aberto. Então aqui o autoload foi carregado. Quando eu fecho, toda a informação que está no autoload eu perco. Outra maneira de eu armazenar é em arquivo. Então vai ficar armazenado esse valor em um arquivo no computador do usuário, então do jogador. E a outra maneira é a gente salvar isso online. Então eu posso utilizar uma API para salvar essas informações e eu ter disponível, por exemplo, para eu ranquear, ver quem está fazendo mais pontos, por exemplo, de todos os jogadores que estão jogando aqui o nosso Flappy Bird. Eu expliquei aqui do autoload porque para eu fazer isso daqui, ensinar vocês a salvarem um arquivo, demoraria um pouco mais. O tutorial ia ficar muito grande. Então o que eu vou fazer é um tutorial separado explicando como a gente salva informações dentro de um arquivo.
Então, provavelmente não vai ser no próximo. No próximo, a gente só vai fazer alguns acertos aqui no jogo e falar um pouco sobre a conclusão dele. Mas a gente vai fazer um tutorial só explicando como salvar isso em um arquivo. E depois, mais para frente, que é mais complicado um pouco, fazer uma série de tutoriais explicando como a gente pode salvar essas informações utilizando uma API, a gente criar um sisteminha em PHP e enviar essas informações como se a gente estivesse enviando para a internet ou online, né? Aqui a gente vai deixar o autoload por enquanto e depois quando a gente for fazer o arquivo, salvar em arquivo, provavelmente vai ser não no próximo, no outro tutorial, numa parte 10. Mas daí seria uma coisa mais genérica porque pode ser usado em qualquer outro jogo, né? A gente só vai aprender a criar um arquivo, abrir ele, ler as informações, alterar as informações, tá? Então aqui a parte da pontuação está feita. Aqui a gente tem que, quando a gente perder, ocultar aqui o HUD. Então eu vou aqui no HUD, vou aqui no meu script do HUD, eu vou criar uma função chamada hide. E aqui eu vou fazer assim, ó. Aqui no meu HUD, aqui na cena, eu tenho esse label. Então eu vou colocar aqui que o label ponto hide. Então quando eu chamar essa função, esse label aqui ele vai sumir. Então se eu executar o hide aqui, ele vai desaparecer aqui da tela. Então aqui no meu game, eu venho aqui no script, depois que eu antes até de criar o game over, eu vou colocar aqui HUD, então sinal de dólar, HUD ponto hide. Uma outra maneira de fazer seria, em vez de eu criar essa função, vou apagar tudo aqui, eu vir aqui no game e fazer isso daqui, ó. Coloco aqui o símbolo de dólar, vou abrir o HUD barra label, que daí eu vou estar acessando esse objeto filho aqui, esse node filho de HUD. E daí eu coloco só ponto hide. Ok? Eu prefiro a opção da função mesmo, mas pode ser usada assim. Então aqui a gente vai jogar. Apareceu o menu e o HUD com a pontuação sumiu. E agora para finalizar o nosso jogo, a gente tem que ir aqui no Game Over Menu. Quando eu clicar em Restart, ele vai voltar para o jogo. Ele vai iniciar um novo jogo. Então, vou selecionar o botão aqui. Venho aqui no nó. Aqui em Sinais. Eu vou dar um duplo clique aqui em Pressed. Ele vai perguntar onde eu quero salvar essa função, onde eu quero conectar essa função. É aqui em Game Over Menu. Que ele já tem um script. Vou clicar em Conectar. E aqui a gente já tem a função que está conectada ao ato da gente pressionar o botão. Então eu venho aqui e vou colocar assim, ó, get3 ponto change scene e eu vou selecionar a minha cena game. O que a gente faz aqui? A gente vai pegar então essa informação, a gente vai pegar o root, que seria o game, quando a gente executa aqui. Quando eu venho aqui em remoto, eu tenho aqui esse nó que é o jogo, né? Que é o nó principal aqui do jogo. Vou fechar aqui. Eu vou pegar ele e vou alterar a cena, vou carregar uma cena, que no caso aqui pra gente é o game.tsn. Então, executou, perdeu, clicou em restart, volta pro jogo. Então aqui a gente, no nosso nono tutorial, a gente já conseguiu finalizar o nosso jogo. Tem algumas coisas que a gente precisa alterar. Eu vou deixar para o próximo tutorial, para ficar um tutorial bem rápido.
que vai ser um tutorial só de considerações finais. Eu vou explicar algumas coisas sobre como a gente verifica erro no código, algumas alterações aqui no jogo mesmo. Por exemplo, se eu fizer isso daqui, começou o jogo. Se eu voar muito alto, eu consigo é, desviar dos canos. Eu não vou pontuar, mas eu vou conseguir me livrar aqui dos canos. Então isso daí não pode acontecer. A gente vai corrigir isso aqui no personagem. A gente vai alterar algumas coisas no personagem também, mas daí a gente faz no próximo tutorial. Então aqui no player, eu vou alterar aqui então o shape aqui da colisão. Vou explicar uma maneira de vocês fazerem um polygon shape aqui de uma forma bem rápida. E daí a gente vai finalizar esse tutorial. Eu agradeço muito a atenção de todos. Quem assistiu até aqui o final, muito obrigado. Obrigado aí aos novos inscritos, ao pessoal que está acompanhando e comentando. Agradeço muito. Até a próxima.